Ok? Paz seja com todos. Amém? Neste vídeo, eu vou responder uma pergunta que foi feita no canal. Quem são as duas testemunhas do capítulo 11 de Apocalipse? E essas duas testemunhas, muitas religiões que existem, cada uma tem a sua versão de quem são essas duas testemunhas. Uns dizem que é Elias e Moisés, Moisés e Enoque, e assim tem muitas, né? Mas hoje nós vamos descobrir quem são essas duas testemunhas do capítulo 11 de Apocalipse. Amém? Já quero pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, que você possa se inscrever. Tem um botãozinho aí abaixo, inscreva-se. Se você ainda não é inscrito, aperta lá, se inscreve, para todas as vezes que a gente lançar vídeo no canal, ele chegar para você. Dá o like, dá o joinha lá também, em nome de Jesus. Valeu? Então, o capítulo 11 de Apocalipse, a partir do versículo 3, diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Bom mesmo seria que, se meu amado, minha amada ouvinte, que está ouvindo assistindo esse vídeo, tivesse uma noção, soubesse ou tivesse um entendimento, e tomara que você já tenha, das duas casas de Israel. Porque quando você tem esse entendimento das duas casas de Israel, com certeza que você já vai entender mais a respeito das duas testemunhas. Quando o reino foi dividido, ficou o reino de Israel e o reino de Judá, sul e norte, e essas duas casas, elas vão se unir, e aí é chamada casa de Israel e casa de Judá, Efraim e Judá. E quando a gente tem o entendimento dessas duas nações, nós também temos o entendimento dos 144 mil, das duas testemunhas, e assim sucessivamente. Mas vamos lá, Tomara que você tenha esse entendimento das duas casas de Israel. Nós vamos fazer esse vídeo ainda das duas casas de Israel, que é muito bom, muito profundo, e com certeza que você vai gostar muito. Mas vamos lá. A Bíblia diz que essas duas testemunhas, elas, no versículo 4, ela diz: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus. Olha, não é Elias, não é Enoque, não é nenhum desses que o pessoal andam falando por aí. Por quê? Porque, além do mais, eles morreram, Aí você pode estar dizendo, Elias e Enoque não morreram. Nós temos um vídeo aí no canal falando, de Elias e Enoque. Se você assistir ele, você vai descobrir se eles morreram ou não, Então, com certeza que não é eles. Nem a Bíblia fala que são eles, é isso? Então, nem a Bíblia fala. Então, nós vamos ver que essas duas testemunhas, a Bíblia diz quem é. E no versículo 4, ela diz assim, a Bíblia diz assim, estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Então, a Bíblia diz quem são essas duas testemunhas. As duas oliveiras, os dois castiçais. Agora, a pergunta é, quem são as duas oliveiras, os dois castiçais? É isso que as pessoas deveriam perguntar para descobrir
quem eram as duas testemunhas. Não inventar que as duas testemunhas é Enoque e Elias, porque se você continuar lendo, a partir do versículo 5, ele vai dizer que, e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. Então, essas coisas aqui aconteceram no ministério de Elias, né? No ministério de Moisés, né? De Jeremias, Ezequiel. Então tem muitos profetas que está relacionado aqui os seus ministérios. Devido estar essa relação de profeta aqui, eles tiram, por aqui eles tiram, não, quem foi que converteu as águas em sangue? Foi Moisés, né? Quem fez cair fogo do céu? Elias. Então, por que tem essas passagem falando sobre esses dois profetas? Já diz, não, foi Elias, foi Enoque, foi... Então, mas essas duas testemunhas, elas não são Elias, nem Enoque, nem Moisés, mas elas vêm na unção, né, no poder do ministério de Elias, né, de Moisés. Então, as coisas que aconteceram no ministério desses homens vão acontecer numa intensidade até maior com relação ao ministério das duas testemunhas. Então, a unção, o Espírito que estava nesses homens que vão estar nas duas testemunhas. E eles vão fazer não só aquilo que aqueles homens fizeram, como coisas maiores ainda. Então, nós vamos ver, no versículo 4 vai dizer, estas são as duas oliveiras e os dois castiçais. Quem são as duas testemunhas? Vou ler novamente o versículo 3 de Apocalipse 11, 3. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais. Então, quando nós vamos ver quem é as duas oliveiras e os dois castiçais, para que nós possamos entender e saber quem são as duas testemunhas. Quando nós vamos olhar lá para Zacarias, capítulo 4, né, nós vamos ver que Zacarias tem uma visão e Zacarias vai relatar essa visão, tanto para Zorobabel, como também para Josué, governador e o sumo sacerdote, né? E que daquela época, época que o templo estava sendo reconstruído e a unção que estava vindo sobre esses dois homens, encorajando uma unção de esperança, né? Que eles iam ter com o povo para reconstruir o templo e dar esperança àquele povo. O versículo 11, 4:11 de Zacarias diz assim: falei mais e disse-lhe, quem são as duas oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? Quem são as duas oliveiras? Então, quando nós lemos lá em Apocalipse, falou que as duas testemunhas são as duas oliveiras, os dois castiçais. Então, aqui vai dizer, capítulo 4, versículo 11, de Zacarias. Falei mais e disse-lhe que são as duas oliveiras, à direita do castiçal e à sua esquerda. Falando-lhe outra vez, disse que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si ouro. E versículo 13, e ele me respondeu, dizendo, não sabes o que é isto? E ele disse, não, Senhor meu. Versículo 14, então ele disse, estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. São os dois ungidos. Então, esses dois castiçais e as oliveiras são uma representação da igreja, do povo de Deus. Irmão, como é que nós sabemos disso?
Sabemos sim, irmão. Agora nós vamos lá para o Salmo 52, versículo 8. Olha o que é que o versículo 8 está dizendo, ó. Mas eu sou qual oliveira verde na casa de Deus. Confio na bondade de Deus para sempre, eternamente. Então, oliveira é uma representação, é uma tipificação, uma das tipificações do povo de Deus. Também é do azeite, né? A unção que vai, o óleo que vai encher essas duas testemunhas, para que eles possam profetizar com muito poder no tempo do fim. Então, oliveira é uma representação da igreja, do povo de Deus. Aí, quando nós vamos olhar lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1 e o versículo 20, vai dizer, ó, quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então, castiçais é a igreja. Assim como a oliveira é uma representação da igreja, os castiçais também são a representação da igreja. E por que o castiçais não tem 7, né? 7 tubos, é isso? Então, por que é só 2 oliveiras? Porque nós sabemos que dos 7 tubos, dos 7 que estão ali no castiçais, é uma representação das 7 igrejas do Apocalipse, mas só duas encontraram uma aprovação de Deus. O restante foi reprovada por Deus. Então, Esmirna e Filadélfia, o Senhor se agradou delas, por isso que são 2 ungidos. Por isso que é uma representação de duas oliveiras, os 2 castiçais, representando Esmirna e Filadélfia. Então, as 2 testemunhas é uma representação do povo de Deus. É gentil e judeu junto, o corpo de Cristo. Tanto gentil, que somos nós, e como os judeus, que são o povo de Israel, da tribo de Judá. E nós somos os gentios, mas gentios e judeus convertidos a Jesus, que formam o corpo de Cristo, a igreja. Então, em Israel, que é o centro da grande tribulação que vai acontecer, vai estar junto, tanto judeu como gentio, juntos, profetizando no tempo do fim, como uma representação da igreja, tanto gentil como judeu convertido a Jesus Cristo. Se juntarão esses 2 povos e juntos, grande parte dele de gentil e judeus convertidos a Jesus, vão profetizar no tempo do fim, chamado de 2 testemunhas. Não são 2 pessoas, 2 povos juntos, gentil e judeus, convertido a Jesus, igreja de Jesus Cristo. Tanto judeu, que se converteu a Jesus, tanto gentil, que somos nós, que se convertemos a Cristo Jesus, que agora não somos mais do mundo, somos gentios, mas convertidos a Jesus. Então, agora nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos igreja de Cristo. E juntos, gentios e judeus, o corpo de Cristo, profetizarão naquele tempo, receberão o nome de 2 testemunhas, 2 povos juntos, não é 2 pessoas, 2 povos juntos, profetizando naquele tempo, no tempo do fim. Amém? Que você possa ter gostado desse vídeo e se inscrever no vídeo, nesse canal, se inscreve no canal, dá o like e em nome de Jesus Cristo, quero que você abençoe com toda sorte de bênção, com oração e se você puder, passe esse vídeo para outra pessoa, né? Faça isso em nome de Jesus Cristo, pois assim o Senhor se agrada em nome de Jesus. Paz seja com todos. Amém?